Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. O que está crescendo no Brasil é a corrupção teológica. O que está crescendo é a heresia, que são as blasfêmias, não é o Evangelho de Cristo. E a igreja cristã brasileira precisa ser reformada, precisa voltar para as Escrituras, precisa voltar para as sãs doutrinas, antes que Deus envie um juízo drástico. E o que me parece já está enviando. Quando você olha para o cenário político, econômico, social do Brasil, você já vê o caos que está se tornando a nação brasileira. Isso já é indícios de juízo, não só pela imoralidade, idolatria, corrupção do povo brasileiro, mas por conta do que a igreja cristã evangélica está fazendo em nome dele. Como Leonardo de Ravenhill disseram para ele que a igreja sofreria pelo pecado da América. Ele disse: não, a América é que vai sofrer pelo pecado da igreja. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Então há urgente necessidade de uma reforma, mas não uma reforma que leve para alguma linha teológica isolada, não uma reforma que crie novos papas, mas uma reforma que leve para o sola escritura, somente as escrituras, para que leve uma reforma que leve para o solo Christus, somente Cristo, que venha convergir na pessoa, na obra, na divindade, na morte, na ressurreição de Cristo. Mas nós também precisamos de um avivamento, porque há muitos redutos se dizendo evangélicos cristãos estão mortos. O que significa avivamento? Avivar, trazer vida àquilo que está morto, despertar do sono. Avivamento significa o povo que já é de Deus, o povo santo de Deus, que anda sonolento, que anda desmotivado, que anda fraco, árido, seco, se despertar novamente para uma fé robusta. Avivamento é fome de Deus, avivamento é sede de Deus, fome de estudar as palavras, fome de estudar as Escrituras. Avivamento é sede por mais da presença de Deus, fome por oração. Avivamento é um despertar da pureza, onde a igreja é faminta, não por campanhas, não por prosperidade, não por títulos, mas ela é faminta por pureza, faminta por santidade. Ela deseja crescer mais a imagem de Cristo. Avivamento é quando há um despertar entre a congregação e a paixão pelas almas, paixão pelos pecadores, onde há choro, desejo de conversão e salvação dos pecadores. É quando uma igreja sai às ruas, a igreja se torna militante, é uma igreja que luta com a santa palavra, debaixo do poder do Espírito Santo. Isso é um avivamento, e nós estamos precisando, da mesma forma que necessitamos de uma reforma urgente, e a igreja brasileira naufraga num caos teológico, e num besterol teológico, e heresias que nunca na história vimos, e milhares aí de redutos cristãos não podem ser chamados de evangélicos, são comunidades de bodes lideradas por lobos. Não existem absolutamente nada de cristão escriturístico, cristocêntrico. Mas da outra parte, as igrejas que se dizem reformadas, tradicionais, históricas, bíblicas, há cristãos que não creem na teologia de Macedo, de Soares, na teologia de Valdemiro, na teologia da libertação, na teologia da prosperidade, o curandeirismo. Há pessoas fiéis, pessoas exegeticamente corretas, biblicamente corretas, hermeneuticamente corretas, mas estão mortas. Igrejas centenárias que, apesar de serem centenárias, o seu público não é centenário ainda. Igrejas que não têm reuniões de oração, igrejas que não jejuam, igrejas que não evangelizam, que não saem às ruas, que não têm obras sociais, igrejas que perderam o vigor, a robustez, igrejas que não podem, por causa do movimento carismático, por causa do movimento neopentecostal que destruiu a doutrina do Espírito Santo, resistem também qualquer movimento que se pareça com o Espírito Santo. Elas precisam acordar, precisam se despertar,
A nação brasileira precisa passar por um avivamento, precisa sofrer um avivamento. Nós precisamos, eu e você precisamos, porque nós vivemos um período árido, seco. Você deve estar com muita dificuldade de orar, de manter uma vida de oração robusta. Você deve ter dificuldade de gastar horas e horas debruçado sobre o Santo Livro, orando, interpretando, buscando. É um tempo escuro, é um tempo sombrio, é um tempo árido, seco, onde não contamos com o sobrenatural de Deus, onde não temos mais crentes vigorosos, vigílias de oração vigorosas, reuniões de orações abarrotadas de pessoas fortes, que vencem, enfrentam o pecado, mortificam a carne. Isso está em dificuldade. Nós estamos vendo, apesar de teologicamente corretos, nós somos muito superficiais, muito cristãos feitos em laboratório, que passam num seminário e estão prontos para mudar o mundo, mas que não conseguem vencer mínimos dos seus pecados, os menores dos seus pecados, que não conseguem ter um evangelismo eficaz, fazer avançar, expandir o reino de Deus sobre o poder do Espírito Santo. Está difícil, está árido, está seco. Então nós necessitamos de um avivamento, um derramar do Espírito Santo na congregação, entre o povo de Deus, entre os ministros, entre os anciãos, entre os jovens, entre os irmãos, despertar para uma vida superlativa em Deus. Você pega, por exemplo, o século 17, Inglaterra. A igreja cristã estava sofrendo um esfriamento terrível. Cultos mortos, sermões entediantes para um público sonolento. Os ministros iam pregar e saíam ali na Inglaterra depois do culto para ir para os bares, entregues à jogatina, à bebida. Passou-se aquele tempo vigoroso, houve um caos, mas um grupo de jovens na Universidade de Oxford começa a se reunir para orar, apelida aquele grupo de Clube Santo. Os personagens desse clube era George Whitefield, era Charles Wesley, John Wesley. Na noite de 31 de dezembro de 1734, numa vigília de oração, esse clube santo, esses homens e tantos outros que eu orei, foram visitados pelo poder do Espírito Santo, caíram ao chão, começaram a orar, soluçar, convencer dos seus pecados. Então começa ali um despertar, através desses homens, e varre toda a Inglaterra. Vultos como George Whitefield, o pregador ao ar livre, Charles Wesley com seus hinos, e John Wesley pregando para multidões de 5 mil, 8 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, e há um despertar em todo o território inglês. As pessoas se aglomeram e se acotovelam correndo para ouvir os sermões dele, os sermões sobre arrependimento, justificação pela fé, sermões sobre santificação. Então a Inglaterra sofre um avivamento. Na mesma época, um tempo depois, na Nova Inglaterra, surge outro vulto chamado Jonathan Edwards, na cidade de Northampton. Ele começa a fazer uma série de sermões da justificação pela fé. Até então, o que acontecia? Os bares estavam abarrotados, o povo estava entregue à bebida, à jogatina, cultos monótonos, e este homem começa a pregar. Então acontece um despertar, dali sai o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e Deus vem sobre essa congregação, as congregações vizinhas, pessoas de vilarejos vizinhos começam a abarrotar os cultos, e há um despertar também na Nova Inglaterra. Depois no início do século XIX, no fim do século XIX, início do século XX, país de Gales, também começa um avivamento, porque um jovem começa a se reunir para orar, e convoca os jovens na segunda-feira para orar. Esse jovem chama Evan Roberts. Ele reúne os jovens para orar na segunda-feira das 7 às 10, na quarta-feira a congregação inteira estava orando com ele. No final, sábado, para resumir a história, o comércio baixa as portas, todos vão se reunir, vão orar, vão assistir os cultos, e começa o avivamento que traz 100 mil pessoas para Jesus no país de Gales, porque um jovem começou a orar e dizer: Senhor, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo.
Esse jovem tinha 16 anos quando começou a orar por um despertamento. 100 mil pessoas se converteram em menos de um ano no país de Gales. E eu acredito que isso está precisando. A nossa geração ainda não contemplou um avivamento. A nação brasileira ainda não sabe o que é um avivamento em larga escala. Infelizmente, nós tivemos uma pouca gama de pregadores sérios, pregadores da graça, pregadores comprometidos com o Evangelho, que pregam a verdade das Escrituras. O que você tem dos últimos 40 anos aí é um anátema, é a teologia da prosperidade. Então tivemos um falso avivamento, um avivamento carismático, um avivamento das emoções, um movimento de batalha espiritual, de cura interior, um movimento de células, um movimento do pseudo Espírito Santo, que abarrotou templos, mas abarrotou templos de bodes. Não houve pessoas soluçando. Essas crises, essas histerias foram provocadas, dizem eles, por um avivamento. A unção do riso, o cair no poder, o dente de ouro e tantas outras ministrações, mas ninguém caía no chão de convicção pelo pecado, arrependido pelo seu pecado. Ninguém caía no chão por ver a sua própria miséria e contemplar a santidade de Deus. Então isso não foi um avivamento. Isso foi a maior praga que aconteceu nessa nação, e talvez você até foi fruto desse movimento no início, e infelizmente nós não contemplamos. Busque isso, creia no avivamento. Se você estudar a história dos puritanos, há uma pregação do Joel Bick que diz The Puritan Hope, a esperança puritana. Os puritanos criam no avivamento final, criam que Deus ia despertar a igreja no fim, criam que havia um florescer de santidade, de purificação no meio cristão, cria que haveriam conversões genuínas antes de Jesus voltar. Nós também temos que crer. Eu não creio, eu não sei ao certo em que escala e que proporção vai acontecer. Isso se dá para a soberania de Deus. É Deus quem sabe o momento, a hora, o lugar, a quantidade. Atos diz que Deus acrescentava a cada dia o número daqueles que havia de se salvar. Mas nós temos que crer, nós temos que esperar. Aqui, nesse texto, Salomão está pela segunda vez consagrando o templo ao Senhor. Ele está orando, e Deus vem e fala com ele, e ele vai prevenir Salomão caso a nação peque. O que a nação deveria fazer se ela por acaso pecasse? Ela deveria orar, se arrepender, então Deus restauraria novamente. É uma espécie de um avivamento. Ele diz aqui, se por acaso a nação pecar, e eu cerrar os céus, de modo que não haja chuvas. É exatamente o que aconteceu hoje. Os céus estão cerrados, não há chuva sobre a igreja, e Deus é quem cerrou. Nós não podemos gabar de vigor, não podemos nos gabar de força, de robustez. Os céus estão cerrados, não há mais aqueles cultos gloriosos, não há mais aquelas pregações poderosas. Meu irmão, no sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado, as pessoas se agarravam nas colunas, achando que o templo que o chão ia abrir, que o juízo final tinha chegado. Nós não vemos isso, não encontramos reuniões de orações, o povo brigando para frequentar. A reunião de oração é uma espécie de Cinderela, como diz Ravenhill, abandonada. Ela é o culto que menos pessoas têm, que é o culto mais curto, é a atividade mais curta, menor da igreja. Não contamos mais com esse tempo. Os céus estão cerrados. Hoje nós vivemos, meu irmão, aquela era de Samuel, a morte do filho de Finéias, Icabod, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. É um tempo que os céus estão cerrados. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.